Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta enfermidade não é de morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã Maria e também Lázaro. Tendo, pois, ouvido que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disto, disse a seus discípulos: Voltemos para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora te queriam apedrejar os judeus, e tu vais novamente para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Aquele que caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que andar de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Assim falou, e depois disto disse-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, curar-se-á. Mas Jesus tinha falado da sua morte. Eles julgavam que falava do repouso do sono. Disse-lhes, pois, Jesus, então claramente: Lázaro morreu, e eu, por amor de vós, folgo não ter estado lá, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse então Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Chegou, pois, Jesus e encontrou-o já há 4 dias no sepulcro. Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham ido ter com Maria e Marta, para lhes dar os pêsames pela morte de seu irmão. Marta, pois, logo que ouviu que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria ficou em casa sentada. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, agora, que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ela disse-lhe: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem a este mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo sua irmã Maria, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, logo que ouviu isto, levantou-se rapidamente e foi ter com ele, porque Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava naquele lugar, onde Marta saíra ao seu encontro. Então os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria se tinha levantado tão depressa e tinha saído, seguiram-na julgando que ia chorar ao sepulcro. Maria, porém, tendo chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, porém, vendo-a chorar, a ela e aos judeus que tinham ido com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou.
Disseram por isso os judeus: vejam como ele o amava. Porém, alguns deles disseram: este, que abriu os olhos ao que era cego de nascença, não podia fazer com que este não morresse? Jesus, pois, novamente comovido no seu interior, foi ao sepulcro. Era este uma gruta a qual estava sobreposta uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, ele já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te disse eu que, se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre, mas falei assim por causa do povo que está à roda de mim, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito estas palavras, bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E saiu o que estivera morto, ligado de pés e mãos e com as ataduras, e o seu rosto envolto num sudário. Jesus disse-lhes: desliguem-no e deixai-o ir. Então, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Palavras da salvação. O Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. E a reflexão deste Evangelho de hoje, a ressurreição de Lázaro, do 5º domingo da Quaresma, está em João, capítulo 11, versículo de 1 a 45, vai estar também na descrição deste vídeo. E a reflexão, ela nos vem do Catecismo da nossa Santa Igreja. Parágrafo 988. O credo cristão, profissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e na sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre, como Cristo ressuscitado, e que Ele os ressuscitará no último dia, justos e injustos. Tal como a dele, também a nossa ressurreição será obra da Santíssima Trindade. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, também dará vida ao vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em nós. A palavra carne designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Ressurreição da carne significa que depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retomarão a vida. Crer na ressurreição dos mortos foi, desde o princípio, um elemento essencial da fé católica. A ressurreição dos mortos é a fé de todos os católicos. É por crer nela que nós somos católicos. Como é que alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é também a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Catecismo da Santa Igreja Católica. E um adendo meu, uma ressalva minha aqui. Na oração que nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, que Jesus faz antes de ressuscitar Lázaro, ele deixa bem claro que iria realizar um milagre
e que assim seria para que, principalmente, os apóstolos crescem que ele é o Filho de Deus e pudessem, então, realizar a missão de edificar a nossa igreja. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém.